sol estava muito quente. Jesus, cansado, sentou-se à beira do poço de Jacó. Uma mulher samaritana, com um cântaro na cabeça, aproximou-se, ficando surpresa. Ela deixou o cântaro no chão, baixou o vaso para dentro do poço e tirou água. Jesus, fatigado, estendeu a mão. Mas o Senhor é judeu e eu da Samaria. Como me pede água? Se você soubesse que Deus pode ajudar, se soubesse quem faz isso, você preferiria. Eu daria a água da vida. Mas o poço é fundo e não tem como tirar a água. Como você me daria essa água da vida? Por acaso o Senhor é de poço de Jacó? Quem tomar essa água, tornará perfeito. Mas aquele que tomar a água por pé, não será mais vivo. Ele será fonte da vida que eu desejo. Por favor, Senhor, me dê essa água. Assim não teria que vir até aqui, não precisaria pegar mais água. Vamos lá, com o marido. Mas eu não tenho marido. Isso é verdade, pois você já teve filho. E esse que você está agora, já não é meu marido. Veja que o Senhor é um profeta. Por que vocês, judeus, dizem que lá em Jerusalém é o lugar de adoração? E nós, samaritanos, dizemos que é aqui neste monte? Creio nisso, né? Você sabe muito pouco sobre isso. Nós adoramos aqui com esse. E chegará o tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Jesus, porém, voltou para o Monte das Oliveiras. Mas no outro dia de manhã, bem cedo, estava de volta ao templo. Logo se reuniu com a multidão para conversar com ele.
também não te condeno. Vai, levante e vai embora. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Quantas vezes você caiu, tentando acelerar, mas a certeza não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Quantas vezes você caiu, tanto acelerar, mas a certeza não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Jesus entrou em Jericó e estava passando pela cidade, um homem chamado Zaqueu, um dos mais influentes dos negócios de cobrança de impostos romanos, procurava saber quem era Jesus. Porém, ele era muito baixo e não conseguia olhar por cima do povo. Por isso, ele correu na frente e subiu a um pé
ao lado da estrada para ver Jesus passar por ali. Mateus, dentro do crédito, que os dois povos devem sua face. Mas como assim? Hoje a salvação chegou a esta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, e o filho do homem veio buscar e salvar todo aquele que está perdido.
que nada é tão verdade. Ela não se trata de mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 2 e versículo 3. Eu peço que, se você tiver a sua Bíblia, compartilhe com o professor que está nos visitando nesse momento. Olhe para esse lado, se tem algum visitante que está sem Bíblia. Coloque-se de pé e vamos referência à palavra do Senhor. Vamos ver a palavra de Deus nos diz. O livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 2 e versículo 3. Todos encontraram? Amém? Quem não encontrou, diga amém também. Também é muito difícil. Isaías 42, 2 e 3. Diz assim: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Vamos ler todos juntos o versículo 3. Bem alto para o seu lado, diga assim, ó. Mas diga de verdade. Eu não vou falar de verdade. Diga assim, olha, a esperança para você. Jesus te ama. Amém? Jesus te ama. Tem uma prova de volta. Olha, te ama. Amém? A esperança para você, para mim, Jesus nos ama. Queridos, a matéria-prima de um pedreiro, qual é? Hein? A matéria-prima de um pedreiro, a mais, cimento, que mais? Areia. Areia, terra, que mais? Cal, pedra, né? Arame. Água. A gente pode dizer que o pedreiro pode ser excelente, um exímio construtor, um exímio profissional. Mas se não houver matéria-prima, de nada vai adiantar o seu conhecimento, a sua sabedoria, o saber o que fazer, se ele não tiver a matéria-prima para a vida da forma, aquilo que ele imagina, que ele quer criar, que ele quer construir. Da mesma forma, o padeiro, né? A matéria-prima do padeiro é o sal, o trigo, o fermento. Sem essa matéria-prima, ele não pode produzir ou fabricar de maneira nenhuma um pão. É necessário que haja matéria-prima. O padeiro pode ser um excelente profissional, mas se ele não tiver a matéria-prima, né? E diga-se de passagem, o Brasil um dia vai entrar em colapso nessa questão, né? O Brasil não produz trigo. O trigo que produz é muito pouco. É importado da Argentina. Só que tem muita gente consumindo, né, produtos derivados de trigo. Dizem que um dia isso vai ter um colapso. Não vai ter trigo para sustentar tanta gente. Estados Unidos, Argentina e alguns países produtores de trigo. Mas o trigo é a matéria-prima do padeiro. A matéria-prima do pintor é a tinta. Sem tinta ele pode ser, né, um excelente pintor, ele pode ser um homem dotado de um conhecimento tremendo, uma inteligência profunda. Mas sem a matéria-prima, não tem como produzir, trazer à vida da forma aquilo que se imaginou. Queridos, pensando nisso, eu queria perguntar para você nessa noite: qual é a matéria-prima de Deus? Hein? Qual é a matéria-prima de Deus? O homem. A Bíblia fala que quando ele fez os céus e a terra se forma e vazia, e as trevas sobre o abismo. A matéria-prima de Deus nessa passagem, nesse episódio da criação, foi a palavra de Deus. Deus disse, haja, e diz a palavra que tudo houve a partir da matéria-prima, que era absolutamente nada. Isso quer dizer que para Deus fazer algo, por mim e por você, Ele não necessita absolutamente de nada. Mas como nós estamos falando de matéria-prima, qual é a matéria-prima na nossa vida, ou na nossa vida, que Deus pode criar ou recriar? Que Deus pode fazer algo maravilhoso? Que Deus pode reconstruir, fazer uma nova história, uma nova vida, encher o coração de esperança, de graça? Qual é a matéria-prima que eu e você, nesse momento que estamos aqui, temos para oferecer para Deus?
Talvez a matéria-prima que você tenha para oferecer na mão do Senhor, para colocar na mão de Deus essa noite, seja um problema, talvez seja um erro, talvez seja uma angústia, talvez seja uma situação desagradável na sua casa, talvez seja algo que você não consegue administrar, que você não consegue resolver, talvez seja uma angústia, talvez seja uma tragédia, talvez seja algo que me traz tristeza na tua alma e no teu coração. Eu quero dizer para você nessa noite que esse sentimento pode ser uma matéria-prima poderosa na mão de Deus. Amém, irmãos? Você pode dizer amém? Eu falo que isso que você tem pode ser uma matéria-prima poderosa na mão de Deus. A partir disso, Deus pode fazer algo maravilhoso pela sua vida. Eu lembro do profeta Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, no episódio da viúva, lembra lá da viúva? Ela disse, olha, meu esposo faleceu, e ele deixou muita dívida, e agora os credores estão vindo para pegar os meus filhos e levar os escravos. E o profeta olhando para aquela mulher disse, olha, o que você tem na sua casa? A partir do que eu posso agir na tua vida? O que você tem na sua casa? E aquela mulher olhou para o profeta e disse, olha, eu não tenho nada. E aquela disse, não, peraí, eu tenho um pouco de azeite, uma botija, mas é tão pouco, é tão insignificante diante do grande problema que eu tenho, é tão significante diante da grande dívida que eu tenho. E o profeta diz, olha, vai para a tua casa, pede vasilhas, não poucas, mas muitas. Tranca a tua porta, porque vai acontecer algo maravilhoso na tua casa. E nós que conhecemos a história, sabemos que a partir do povo que a frente que aquela mulher teve, diz a palavra que ela encheu, transformou as suas vasilhas. Ela pagou as suas dívidas, livrou os filhos de serem levados como escravos e ainda teve condições de viver eles. Amém? Porque até o povo das mãos de Deus, ele pode transformar um grande milagre na nossa vida. Amém? Se você quer isso, olha a sua boca e diga amém. Aleluia. Deixa. Eu acredito, eu creio que o Deus que nós cremos é o Deus que nos surpreende. Amém, queridos? E eu queria pontuar nesses 4 milagres, esses 3 fatos que aconteceram, que na verdade não deixam de ser milagre. Porque quando nós pensamos em milagre, a gente pensa só em algo praticamente visível, no sentido que nos espanta, nos admira, nos causa estranheza às vezes. Quando nós falamos de milagre, geralmente a gente pensa no milagre que alguém morreu e ressuscitou, o milagre da multiplicação, o milagre que alguém estava enfermo e foi restaurado na sua saúde. Mas sabe, todo o ministério de Jesus é o ministério recheado de milagre. Amém? O juvenis é representado por 3 fatos. Nós, se nós observarmos esses 3 fatos, na verdade não são fatos simples. Não são uma coisa corriqueira, não é algo banal. Esses 3 fatos, eles demonstram um grande milagre, grandes milagres que Deus operou na vida desse homem e dessas mulheres. Amém? Na vida desses personagens que nós observamos aqui. E é disso que eu queria falar com você nessa noite. Eu queria pontuar 3 aprendizados que nós aprendemos com esses 3 atos, com esses 3 acontecimentos que Jesus estava envolvido, que Jesus promoveu na vida dessas pessoas. O primeiro episódio, Isaías, na verdade, quando ele estava profetizando acerca de Jesus, o Messias, ele diz assim, olha, o Messias que vai vir, Isaías é considerado um profeta messiânico. E quando ele estava profetizando, ele disse, olha, o Messias que vai vir, ele não apagará o vazio que ainda existe, e nem quebrará a cana que ele está quebrando. Ele estava falando que esse Messias seria um homem de juízo, de graça. Ele não seria alguém cruel, ele não seria alguém maléfico, ele não seria alguém que ia exigir de outro alguém algo que essa pessoa não teria condições de uma cidade, de poder, de entregar ou de fazer. Ele disse, olha, eles já estão tão destruídos, tão
Quando você apaga uma vela, né? A vela ela fica ainda querendo apagar, ela solta aquela fumacinha, né? Se você bobear, o fogo volta novamente. É isso que Isaías está dizendo, que ele não apagaria a esperança de alguém que estava prestes a apagar. Que ele não trituraria uma pessoa que já estava quebrada. Ele não ia colocar um jugo em alguém que já não estava mais aguentando o próprio jugo que já carregava. Então, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira peculiar, de uma maneira profunda. Isaías profetiza o que seria esse Messias. Então, na verdade, as ações, as práticas e os milagres de Jesus apontam para esse Messias, para esse homem, para esse Deus Emanuel, que nos amou e nos ama. Amém? A tal ponto de alimentar em nós a esperança que, porventura, esteja substituída. Então, eu queria pontuar esses 3 passos e tirar 3 aprendizados. Primeiro, os atos de Jesus em si redundam em grandes milagres. No episódio da mulher samaritana, ele nos ensina que o perdão projeta uma nova missão de vida. Amém? Amém, querido? Estou aqui. Amém? O perdão projeta uma nova missão de vida. Sabe? Aquela mulher, até nesse momento, ela era o quê? Uma vítima da sociedade. Até esse momento, ela vai ao poço, diz a palavra que era ao meio-dia. Era um horário que o sol estava quente, um horário que as outras mulheres da cidade não iam buscar água no poço. E talvez aquela mulher também não poderia ter contato com os homens daquela cidade, com as mulheres daquela cidade. Então, quando ela vinha, era meio-dia, na hora que o sol estava mais quente. Então, só ela vinha pegar água nesse momento, para poder contar com essas pessoas. Porque, de alguma forma, ela era uma vítima da sociedade. Ela era uma vítima do sistema. Porque a pergunta que nós fazemos era só ela. Uma vez que há um fato desse narrado da Bíblia, que vai falar da mulher como adúltera, se vocês observarem, na maioria das vezes, o homem não está presente. Se houve um adultério, ela não se gerou sozinha, né? Mas a carga caía sobre a mulher. Era como se tudo de ruim, ela foi culpada do casamento todo terminar, ela foi culpada de ter sido seduzida pelo homem, ou de alguma forma. A mulher sempre era a vítima da situação. Mas esse milagre, esse perdão que Jesus libera naquela mulher, tira ela dessa situação difícil. E ela passa a ser agir na sua própria história. Diz a palavra que aquela que vinha escondida, agora ela deixa escândalo diante do poço, e ela vai correndo, ela entra na cidade, e agora ela não fica mais em silêncio. Porque quando a Bíblia fala que ela vinha, dá aquela ideia daquela mulher vinha em silêncio, cabisbaixa, e agora ela entra na cidade, e ela vai de porta em porta, dizendo: olha, venham ver o Messias. Ele falou tudo que eu tenho feito. Ele revelou a minha vida. Ele falou, só que ele não falou de uma maneira qualquer. Ele não falou como os homens da cidade, não falou como as mulheres da cidade. Ele falou quem eu era, o que eu estava fazendo, de uma forma graciosa, de uma forma maravilhosa. E eu me convenci que eu preciso mudar de vida. Eu percebi pela fala dele que existe um alto projeto de vida para mim melhor, mais amplo do que esse estilo de vida que eu estou vivendo. E aquela mulher, então, aquela que entra calada, ela sai falando, deixa o seu cântaro, vai de porta em porta, desafiando aqueles que é desprezado, desafiando aqueles que é ignorado, porque agora ela encontrou a água da vida. Amém? Ela não só encontrou, ela bebeu a água da vida. Sabe? Aquela mulher já estava suscitada por aquela comunidade, por aquela sociedade. E Jesus, de maneira nenhuma, chegou apontando o dedão, como muitos de nós fazemos. Jesus, de maneira nenhuma, apontou o dedo no nariz dela e disse: olha, já tivesse filho, e agora aquele que você tem, esse que você está, né? Como é que nós falamos? Vamos ser sinceros, deixar a hipocrisia, sua vagabunda. Esse que você tem agora não é seu. Jesus jamais faria isso.
Jesus é delicado demais. Jesus é amoroso demais. Jesus respeita as pessoas, amado. Jesus ama as pessoas, ele aborrece o pecado, sim, mas a Bíblia fala que ele ama as pessoas e que ele não faz acepção de ninguém. Nós é que fazemos, mas ele não nos deu essa autoridade para fazê-lo. Se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que exalar o doce perfume de Cristo Jesus. Quem sou eu e quem é você? Para colocar o dedo na cara das pessoas, apontar os seus erros, os seus pecados, olhe para você mesmo. Veja se você é esse santo que você fala que você é. Não é. Mas Jesus não fez isso. Por quê? Vamos responder o que Isaías falou? Ele não apagaria vazio que ainda comigo. E nem quebrará a cana que já está quebrada. Porque isso o mundo faz. Isso já faz melhor de letra, né? Mas a igreja de Jesus não é chamada para fazer isso. Nós não somos chamados para fazer isso. Nós somos chamados para amar. Amém, queridos? Nós somos chamados para imitar a Jesus. Eu creio nisso, que esse é o papel da igreja. Jesus dá uma base na ministração daquela mulher. E agora ela passa a se expor. O perdão que Jesus liberou na vida daquela mulher mudou a sua história e deu a ela uma nova missão, um novo horizonte. Amém? Então aprenda que não vale a pena apenas a gente receber o perdão de Jesus. Eu tenho que fazer algo com esse perdão. Eu tenho que expandir a minha vida à luz desse perdão. Eu tenho que mudar de vida à luz desse perdão. Eu tenho que mudar o meu caráter à luz desse perdão. Eu tenho que medir as minhas palavras à luz desse perdão. Porque ele me propõe uma vida mais excelente. Ele te propõe uma vida mais excelente. Do que essa vida rasteira que as pessoas estão vivendo de fora. Amém, queridos? E essa mulher de prostituta, de alguém que está renegada, humilhada, ela passa a ser uma grande missionária, que ela começa a pregar, falar de Jesus. Bem no bem, o homem que falou tudo que eu tenho feito, eu tenho certeza que ele é o Messias. Ele é o Messias. Amém, queridos? E o que aconteceu? Toda aquela cidade, obrigado, toda aquela cidade, foi aonde? Hein? Presta isso aqui para mim, foi para onde aquela cidade? Foi ver quem era Jesus. Aí o que eles dizem para a mulher? Agora, mulher, não é pelo que você diz, é porque nós temos ouvido e crido que de fato ele é. Amém, querido? Jesus poderia ter usado qualquer pessoa, mas a matéria-prima de Jesus era a vida daquela mulher. A matéria-prima de Jesus era os pecados daquela mulher. A matéria-prima de Jesus era restaurar a vida daquela mulher, porque ele sabia que quanto mais se perdoa, mais se ama. Quanto mais a pessoa recebe perdão de Deus, mais amor ela vai demonstrar a Deus. Amém, queridos? O segundo episódio é o episódio de Zaqueu. Esse episódio ele nos ensina que a conversão restaura o nosso caráter. Amém? A conversão ela restaura o teu caráter, Aí você pergunta, pastor, o que é caráter? Pô, eu vou traduzir de uma maneira simples. Caráter é aquilo que você faz habitualmente. É aquilo que você faz habitualmente. Quer ver uma coisa? Você tem o hábito de falar mal das pessoas. E você fala isso constantemente. Isso faz parte do seu caráter. Você é uma pessoa que gosta de denegrir a imagem dos outros. E você faz isso constantemente. Isso é o seu caráter. Você é uma pessoa que gosta de enganar as pessoas, de mentir para as pessoas. E você faz isso constantemente, sem nenhum ressentimento, nenhum sentimento de culpa. Isso é o seu caráter. Queridos, esse fato que aconteceu com Zaqueu, ele nos ensina que Jesus, ele nos ensina que a conversão restaura o nosso caráter. Aquele que roubava, o que ele está fazendo agora?
Se alguém eu peguei, além do que eu devia pegar, se eu roubei de alguém que não era meu, Senhor, eu vou devolver. E não vou devolver só o que eu peguei. Zaqueu, por ser publicano, cobrador de imposto, ele cobrava sobre juros. Ele diz, olha, eu vou devolver o que eu roubei 4 vezes mais. Isso se chama restauração do caráter. Amém? Restauração de uma postura. Amém, irmão? Jesus ensina que ao perdoar, a conversão de Zaqueu leva a uma mudança instantânea, natural do caráter, dos nossos hábitos, das nossas ações, das nossas atitudes. Queridos, quantos lares estão sendo destruídos? Quantas relações estão feridas? Quantas pessoas estão distantes uma da outra, mesmo vivendo junto, perto? Quantas pessoas, quantos lares estão destruídos por causa de interativos, por causa de pessoas difíceis? E o pior de tudo é que terça-feira e domingo eu coloco a minha vida no meu braço e vou à igreja, vou cultuar a Deus. O pior de tudo, a minha Bíblia se torna, na verdade, só um desodorante, né? E nossa semana ela se encaixa aqui perfeitamente. Mas durante a semana, os meus olhos não recorrem à palavra de Deus. A minha alma se deleita na palavra de Deus. O meu caráter não é aprimorado pela palavra de Deus. Porque, queridos, não adianta toda sexualidade, prostituição, mentira, fofoca. Não adianta você querer mudar por livre e espontânea vontade. Você jamais mudará. O que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus. Amém? O que vai mudar a sua vida é essa palavra aqui. Porque não teve um encontro com Jesus, não foi um encontro qualquer. Ele estava ansiando ver quem era Jesus. Mas a multidão era tanta, o que ele faz? Ele sobe no pé de fogo, numa árvore. E diz a palavra que Jesus olhando para o filho de Zaqueu. Eu imagino aquele monte de gente querendo que Jesus fosse para a casa dele, se hospedar. Mas Jesus disse, não, eu te escolhi. E na tua casa eu quero me hospedar contigo essa noite. Porque tem algo que vai acontecer na tua vida nessa noite. Amém? Das primeiras palavras de Jesus, Zaqueu, converteu o seu coração ao Senhor. Queridos, a Bíblia nós corremos isso de passar uma vida toda dentro da igreja. Ouça uma vida toda dentro da igreja, sem experimentar a conversão a Cristo Jesus. Sabe que traduz isso para nós, os nossos filhos, pela arte do conhecimento. Você sabe muito bem que goiaba está em goiabeira, mamão está em mamãoeira, uva está em parreira. Você sabe muito bem que bons frutos dão em pessoas que têm bom caráter, boa índole, que servem fiel, temente a Deus. Isso vai dar bom fruto. O contrário é uva brava. Não dá para você comer azeda e amarga, né? Não tem sabor nenhum. Aqui eu tenho o seu caráter transformado pela presença e pelo poder de Jesus. Amém, Deus? É o que eu aprendo. Sabe essas histórias que estão na Bíblia, não é só para a gente ler, achar bonito, se emocionar, chorar, não. Ela tem um fundamento. O fundamento primeiro sou eu. Não é você não, o primeiro sou eu. Essa palavra não mudar a minha vida, não mudar a minha forma de tratar a minha esposa, meus filhos, né? Não mudar a minha visão de mundo, a minha visão de vida. Eu estou apenas perdendo tempo. Eu estou apenas perdendo tempo. Porque o essência do Evangelho é que ele é o poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que crê. O poder é uma coisa que mexe com a gente, tira-nos, né? Que vem da palavra de ambiente, algo que explode, que muda completamente a nossa vida. Amém? Queridos, o terceiro episódio, o último que eu gostaria de destacar, está em João capítulo 8, a partir do versículo 3, o episódio da mulher adúltera nos ensina que a libertação dos pecados é uma questão de postura. Eu tenho que querer. É a terceira coisa que eu aprendo com esse
episódio. O que Jesus disse para a mulher? Jesus estava escrevendo na areia e todo mundo está lá querendo apedrejar a pobre coitada. Acho que se Jesus viesse hoje e falar, quem tivesse pecado, tira a primeira pedra, que é chover de pedra, né? Porque nós somos cruéis, às vezes, como igreja. Nós somos carrascos. Nós somos desumanos. Nós somos, às vezes, desonestos com as pessoas. Nós somos, às vezes, tudo aquilo que a palavra de Deus toda para que a gente não seja. Nós acabamos de ser, sabe por quê? Porque nós não entendemos a dimensão da graça de Cristo. Queridos, igreja é o lugar onde nós temos que nos acertar. Eu acho maravilhoso isso, igreja. Eu sou uma oportunidade, colocou todo mundo para viver na igreja. E é lá que a gente vai, né, ser moldado por Deus. Quando Jesus levanta os olhos para aquela mulher, cadê os seus acusadores? Onde estão aqueles que te acusavam? Olha só assim, todos foram embora. Jesus disse para ela, levante-te, os teus pecados estão perdoados, mas vai e não faças mais, para que não te assustes, seja porque coisa que houve. Eu aprendo que o abandono do pecado é uma questão de querer. Eu tenho que querer abandonar o pecado. Eu tenho que querer abandonar a minha cidade. Eu não estou dizendo que isso é fácil, não é. Mas eu tenho que querer. A nossa carne, ela sempre quer. Sabe o que nós já falamos hoje pela manhã? As pessoas que estão tendo aula hoje. A nossa carne, a gente sabe qual é a sentença dela, meu irmão. A sentença dela é o pó. No quanto que Deus declarou, no pó do viés e ao pó retornará. A nossa carne, a gente sabe a sentença dele. Então, o máximo que ela pode usufruir nesse mundo, ela vai querer. Ela vai querer. Quem disse que pecado é ruim? Quem disse que pecado é ruim? Não é. Pecado é ruim, é muito ruim, nos atrai. O problema dele é o salário. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? A morte eterna, a separação eterna de Deus. E a nossa carne sabe disso. Mas a nossa alma, o nosso espírito sabe que ele é transcendente, ele não pertence a essa matéria, ele não pertence a esse mundo. Todas as religiões do mundo, já falei isso aqui uma vez na igreja, todas as religiões do mundo, elas creem na imortalidade da alma. Elas creem na imortalidade da alma. Você pegar uma tribo remota lá dentro da Amazônia, ou lá na África, em qualquer lugar do mundo, que ainda não teve contato com a civilização branca, lá você vai ter as pessoas que foram deuses. Não só deuses presentes, mas deuses pós a morte. Porque a palavra de Deus diz que Deus colocou esse sentimento em nós, o sentimento da eternidade. Amém? E eu quero declarar para vocês o seguinte: esse episódio de São Pedro diz que a libertação dos nossos pecados é uma questão de postura, de não querer, de nos submeter ao domínio do Espírito Santo, de nos submeter ao Senhor. Jesus perdoou aquela mulher. É muito bonito dizer, Jesus perdoou, mas ele deixou a certeza sobre ele. Vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Eu conheci um casal aqui fora. Toda vez que eu vejo aquela cantora Fernanda Brum, eu lembro dessa música. Uma moça, cabelo grande, liso. Incrível a Fernanda Brum. Uma menina que ministrava o louvor na igreja, é uma bênção na casa do Senhor. E o seu esposo também estava na igreja, e um dia ele lá, saiu da igreja, conheceu uma pessoa lá fora, teve um relacionamento com aquela pessoa, e depois de 2 anos de igreja, voltou. E a esposa o aceitou, recebeu, ele tinha um casal de filhos, recebeu de volta. Só que como todo ano que eles estavam novamente vivendo juntos, já lá restaurado, né, uma casa restaurada, ele começou a passar mal, perdeu muito peso e tal, depois de 3 anos, estava com HIV. Né? Para piorar a situação, contaminou a moça. Ele morreu, logo depois, naquela época era mais difícil, tratamento difícil,
E a moça estava na igreja, né? Tendo uma vida normal, tomando a medicação normal, e um dia ela foi visitar uma igreja. E lá o pastor olhou por ela, olha, você está curada, né? Você está curada. E aquela mulher, então, acreditando, pastor, você pode colocar todos os remédios fora, que Jesus te curou. E meu irmão era pastor dessa moça. Ela chegou e falou, pastor, aconteceu isso. Ele falou que, querido, olha, você vai ao médico, você vai fazer o exame para você constatar a sua cura. Ela falou, pastor, mas se eu fizer isso, o pastor lá falou que estou duvidando, tá? Estou duvidando. Ela falou, não, pode ir no século, colou você, olha, vai lá, te apresenta aqui, ó, sacerdote, para ele confirmar a cura. Isso é pecado diante de Deus. Se você vai dar o testemunho, você tem que dar uma convicção. E ela, não foi. Parou de tomar um remédio, e veio a piorar, e aí foi tarde demais. Ao mesmo tempo também, né? Porque o pecado é assim. Me dizem que parece muito atraente, mas ele deixa marcas terríveis. E eu creio que essa aí, é aí que entra o milagre da intervenção de Deus. De cortar o possível e nos dar a possibilidade de continuar a nossa vida e viver a nossa vida debaixo da graça, da proteção, do amor e dos cuidados do Senhor. Amém? Amados, não, Jesus não exigiu, não condenou, não ridicularizou, não ignorou. Ele corrigiu as rotas, mostrando o piso caminho da redenção. Jesus sempre faz esse convite, ele faz esse milagre da redenção nas nossas vidas. Por isso, deixe o câmbio. Sabe? Deixe o câmbio. Eu acho bonita a história dessa mulher que existia outra vida longe do poço, né? Mas parece que a vida dela estava toda reduzida ali em torno daquele poço, né? Imagina uma pessoa todo dia, poço e água e poço, poço e água e poço. Mas quando ela teve encontro com Jesus, a vida dela foi além do poço. Jesus deu uma missão para ela, vai, e anuncia. E ela foi e anunciou. Amém. Deixe câmbio. Eu não sei o que está te prendendo, que está te inibindo, né, de fazer a obra do Senhor, de crescer, mas saiba que o Senhor tem um horizonte bem maior do que essa visão míope que você tem da sua própria vida e da própria missão de Jesus na sua vida. Coloca isso como matéria-prima diante de Deus. Ele pode fazer um grande milagre na sua vida. Deixe o dinheiro. Jesus é a riqueza das riquezas, Jesus vive, né? Trabalhar dinheiro, trabalhar, não experimenta nada, não vive nada da vida. Jesus é a riqueza das riquezas, sabe? Talvez o que levou daquela a ser trapaceiro, mentiroso, enganador, é exatamente essa ausência de sentido da vida, essa ausência de algo mais valioso, de algo maior que essa rotina que ele estava envolvido. Mas aquele dia que Jesus entrou na casa dele, ele encontrou a riqueza das riquezas. E o roubo, o suborno, o engano, foi a matéria-prima. E Jesus pegou e tomou da mão daquilo e devolveu para ele. Um homem honesto, um homem íntegro, um homem totalmente apaixonado por Jesus. Amém? Deixe pecar. Como a mulher adulta, Jesus disse para ela, deixe pecar para que um dia aconteça algo pior. E eu falo para você nessa noite, deixe essa obra-prima do diabo, porque o pecado é a matéria-prima do diabo. O pecado é a matéria-prima do diabo. E o resultado é sempre danoso, é sempre catastrófico. Nunca é o resultado bom, mas abraça a graça de Jesus, amém? Porque ele não apagará o pavio que ainda comigo, e ele quebrará a cama que já está quebrada. Se você está assim, como Jesus declarou, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O vejo gente indo para as igrejas evangélicas com peso, sabe? Lá você tem que fazer isso para agradar a Deus, você tem que ter essa receita para conquistar Deus, você tem que conseguir esse ritual aqui.
pai ou volta para casa, você tem que fazer esse outro esquema para atrair a bênção de Deus, você tem que levar uma rosa para que o seu lado seja harmonioso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. E as pessoas estão com um grande peso nas costas. Jesus disse que ele não precisaria um peso a mais naquilo que a gente já leva. Pelo contrário, ele vai tirar. Porque o seu fardo é dele. Amém, Deus? E bem-aventurado é aquele que acolher essa graça de Deus na sua alma. Eu queria convidar, eu queria que o Ministério de Louvor estivesse ensinando uma canção. Então, nós estamos encerrando esse momento, acho que eu vi, tá? Eu vi, não. Depois de encerrar com a oração que eles voltaram, se você sentiu desejo de estar aqui diante de voltar, queria orar com você. Eu não sei qual é o seu pavio que está fumegando, e nem a cana que está quebrada na sua vida. Mas eu quero declarar esta noite que esse mesmo Jesus que entrou na casa de Zaqueu, que encontrou aquela mulher prestes a ser apedrejada, que encontrou a outra na beira do poço, todas essas pessoas tinham algo em comum. Qual era esse algo comum? Estavam cansadas de viver, estavam destruídas, estavam angustiadas, estavam solitárias, vazias. Todas elas têm isso em comum. Talvez eu e você também, nesse momento, estamos nessa forma. Eu quero te apresentar aqui, que vai acender esse pavio, amém? E vai pegar essa cama e casá-la com cuidado, não vai quebrar mais. Quero que você afiar o seu.